que Jesus agora é condenado por causa das próprias ações dos judeus, mas especificamente Jesus se coloca no meio de um ponto de equilíbrio entre as questões humanas e as questões espirituais. Muito mais as espirituais do que propriamente qualquer outra coisa. E agora, Jesus se coloca nesse equilíbrio para gerar uma das coisas mais notórias. Primeiro, como o homem sente o sofrimento de Jesus. Como você sente o sofrimento de Jesus na cruz? Que tipo de ação, que tipo de dor, dentro da questão de você analisar o que Jesus fez, traz para dentro de você? Será que o sacrifício de Jesus te faz você entender o que é arrependimento? Será que a ação de Jesus ali no meio faz você realmente entender que viver Ele, ter Ele vale a pena? Será que essa ação dentro da vida cristã, quando nós olhamos para Jesus na cruz, aquele que realmente deu a sua vida, salvou, rasgou o véu de cima a baixo, pôs realmente um novo critério, ligou o homem a Deus, que o homem estava desligado de Deus. Que critério espiritual realmente está faltando para nós entendermos que a nossa postura espiritual ainda está precisando de melhorias dentro do nosso caráter cristão? Por que somos de Cristo e mentimos tanto para nós mesmos, um para os outros? Porque temos o caráter de Cristo, ou a ação de Cristo em nós, e nós temos tantas falhas em personalidade, em postura, em atitudes? Porque muitas vezes ficamos divididos entre realmente o pecado e a santidade? Por que não queremos tanto a santidade? Por que queremos as bênçãos e não o dono da bênção? Por que queremos tanto, muitas vezes, coisas e não nos preocupamos que Jesus é o caminho para a salvação e o futuro? Então eu tenho uma coisa hoje aqui para a gente bater um papo sobre isso. Equilíbrio. O que é uma pessoa equilibrada espiritualmente? É aquela que se desespera quando as coisas estão acontecendo? Ou aquela que vai orar, jejuar e realmente se colocar na presença? Porque na realidade, irmão, todos nós vamos viver momentos de desequilíbrio emocional e o espiritual, que muitas vezes está totalmente ligado a isso. Pessoas que muitas vezes, ao sofrer um desequilíbrio emocional, já começam a perder a fé, já começam a desacreditar, já começam a achar que não vale a pena, já começam a achar que está esquecido, que Deus não fala com ele, que Deus não mexe com ele, que Deus não dá as coisas para ele. Então hoje eu queria deixar um particular em primeiro lugar para você entender uma coisa. O equilíbrio de Cristo é mostrar para você que a sua dor nele pode ser vencida. Outra coisa que também é interessante concernente a isso em Cristo, que Cristo ali equilibra e dá uma ação de visão para dois tipos de pessoas. Aquele que tem a má formação de caráter e aquele que realmente tem um mau caráter também, mas tem um reconhecimento. Então, o que é um caráter espiritual? Em primeiro lugar, é quando você reconhece que você precisa dele. Abrindo isso, meu filho, nós fomos para um parquinho, numa determinada cidade, e lá tinha uma escadinha, tipo uma tirolesa, e a Arlete falou assim: João, não atravessa para o outro lado que é perigoso. E ele olhou assim aquilo com vontade de passar e murchou, desanimou. O Espírito de Deus no mesmo momento disse para ela assim: não faz isso com o meu pequenino, incentiva ele, levanta ele, fala que ele vai conseguir. Aí a Arlete falou assim: olha filho, é perigoso, mas se tu quiser tentar, a mamãe está aqui do teu lado para você chegar do outro lado. E ele falou: eu quero, mamãe, eu quero chegar do outro lado, eu quero ir para o outro lado. E ele foi segurando na cordinha e deu um passo. Aí daqui a pouco ele deu outro passo, daqui a pouco ele deu outro passo, daqui a pouco ele deu outro passo, ele deu outro passo, deu outro passo. Quando ele chegou no final, ele gritava assim: mamãe, eu consegui. Sabe o que eu quero que você entenda, irmão? Segure na mão teu irmão, sim. O equilíbrio de Cristo é para você chegar do outro lado. Que motivação é o Senhor para esse equilíbrio? O mesmo tipo de sofrimento? E aí eu tenho uma coisa para dizer para você. É você olhar para um Deus que não é fraco,
diante das dores, diante das adversidades. Quando nós temos um equilíbrio no Senhor, não olhamos Cristo como um ser que é fraco, mas olhamos para Cristo como um Deus que é forte. E a força dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. O que quer dizer isso? Ele pega a nossa fraqueza e fala assim: através daquilo que você é fraco, eu transmito força, eu transmito força, eu transmito força, eu transmito força, eu transmito força. Então nós estamos precisando entender uma coisa, que no caráter espiritual, aquele que está humilhado se torna exaltado.